Bruno Soares, a gente começa pelo jogo do Internacional, né? Um jogo onde o Inter busca sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Para muitos é aquele jogo para buscar os pontos perdidos contra o Atlético Paranaense na primeira rodada. Também houve uma derrota para o Palmeiras no Beira-Rio. A importância do jogo dessa noite lá em Belém, Magrão. Jogo complicado, não é um jogo fácil, mas como eu venho falando desde a semana passada, é um jogo onde o Inter tem que recuperar os pontos perdidos em casa para o Atlético Paranaense principalmente. O do Palmeiras meio que estava na conta ali, mas o jogo do Atlético Paranaense, aqueles 3 pontos, tem que ser recuperado e tem que ser logo, porque agora tem uma parada FIFA, vamos esquecer um pouco o Grenal, esquecer Gauchão e pensar que depois tem uma parada FIFA e ir para a parada FIFA com 4 jogos e 1 ponto, ele é... Não digo preocupante porque o Inter vem jogando bem, vem tendo um volume de jogo legal, o Pesolano está encontrando o melhor Inter naquilo que ele falou no início do ano, que era um time de pegada, de competitivo, mas precisa pontuar, precisa virar esses 4 jogos e ir para a parada FIFA, Gamba, com 4 pontos. Então é um jogo complicado, é um jogo difícil, mas o Inter tem que buscar os pontos perdidos em casa. O que tu espera do Pesolano hoje em termos de estratégia para esse jogo? Em seguida a gente vai colocar aqui a provável escalação do Inter para o jogo de hoje, Magrão. Eu acho que o Inter já mostrou nesses jogos do Pesolano, entre Gauchão e Campeonato Brasileiro, ele mostrou que joga com o time de acordo com o que ele vai jogar lá. E lá eu acho que ele vai pressionar o Remo, acho que ele não vai ficar esperando como ele fez contra o Flamengo. Eu acho que ele vai ter uma estratégia um pouco mais agressiva, porque o Inter justamente precisa desse ponto e vai ter que jogar um pouco mais em cima lá do Remo, tentando roubar a bola lá já na intermediária para encurtar esse jogo e nos primeiros 15, 20 minutos. É isso que eu espero do Inter, que o Inter sim, uma imposição fora de casa, mesmo não estando em casa, contra o Remo, para conseguir já no início do jogo, para começar a tentar facilitar, porque o Remo é uma equipe tinhosa, a gente fala nas antigas, né, Luiz? Uma equipe tinhosa, uma equipe que, contra o Mirassol lá, jogou muito bem, foi um 2-2. O jogo contra o Galo foi bem também. É que assim, cara, depois a gente ia falar do Galo. O Galo era uma bagunça tática, tá? O Galo foi uma bagunça. O Galo podia ter feito 5-0 no Remo. E não fez. Depois tomou os gols. O Galo foi uma bagunça. Não sei agora com o treinador novo, a gente vai analisar depois. Agora tá bom pra caramba o Galo. Tá? Porque era uma difícil. Era uma bagunça, Cresceu, né? o Galo. Quem viu o Remo, eu vi o time do Remo e justamente porque o Inter era um adversário do Inter, eu quis ver o Remo. Eu fui assistir Remo e Atlético Mineiro mais pelo Remo do que pelo Atlético. Uma pelada, na real. Cara, uma pelada, uma bagunça. Era um toma lá da cá, e chute, e perde gol, Atlético Mineiro, um atrás do outro, e empilha a chance e dá oportunidade de contra-ataque pro Remo. Então o Remo é um time tinhoso, mas é um time que deixa espaço, gente. Deixa espaço. Nos jogos que eu vi, é um time que também gosta de querer jogar e vai deixar espaço pro Inter. Então o Inter tem que pressionar no início, tentar pressionar o máximo possível no início para tentar fazer com que o jogo fique fácil. Precisa deixar o jogo rolar, o jogo campo pesado, aquela coisa. Não vou entrar na brincadeira de ontem, Luiz, tá? Não, vamos entrar assim que eu gosto. Mas é um campo pesado, né? Eu ia falar um Mangueirão é pesado, mas não vou falar isso. Não... Segura. Só eu sei que Segura então, assim, o Mangueirão. É um campo pesado, é um campo difícil de jogar, difícil da bola correr. É um campo, o jogo fica mais lento, então a gente tem que pressionar no início. Deixa eu colocar aqui a provável escalação do Inter, para a torcida do Inter já ter uma ideia daquilo que o Pesolano está projetando para o jogo da noite. Em seguida eu quero ouvir o Luiz Mário sobre as dificuldades de jogar lá. Vamos lá, coloca aqui a provável escalação do Internacional para esse jogo de hoje contra o Remo. A gente sempre coloca a escalação aqui no nosso padrão, né? O padrão da escalação do nosso mapinha. Né? Daqui a pouco a gente vai detalhar dentro daquilo que pode ser realmente aquilo que o Pesolano vai colocar em campo, em termos de disposição tática. Mas o time é esse, né? Tem uma dúvida, ou o Juninho ou o Félix Torres, mas tem Rocher, Bruno Gomes, Mercado, a dúvida, Bernabé, Ronaldo Paulinho, Alan Patrick, Vitinho Carboneiro e o Borré deve ser a escalação do Internacional, ou seja, o Internacional com aquilo que tem de melhor para o jogo de logo mais contra o Remo. Eu acho que ele vai com o Juninho e eu vou falar por quê. Porque o Juninho é uma proteção, não digo técnica, mas de velocidade, de força pro Bernabé. Se vem o Félix Torres para a direita e o Mercado para a esquerda, o Mercado não, apesar de ser uma liderança, ser um cara de imposição física, não tem a mesma força para a cobertura do Bernabé. Por isso eu acredito que ele venha com o Juninho. Tá, mas quando fica naquela linha de 3, né, na saída de bola em alguns momentos, e aí... Aí o Mercado é o cara que meio que vai ser o líbero, Isso, né? porque daí joga no atalho, ele joga no atalho, ele fica na cobertura. Né? Porque se você, como a gente falou, projetando o Inter já, tá? Acho que a gente tem até a tela. Bruno Gomes vem como terceiro zagueiro. Esse homem de sobra e de iniciação de jogada ser o Juninho ou o Félix Torres é temeroso.
Então é melhor o mercado ser esse cara de iniciação, esse primeiro homem ali da zaga, que faz a cobertura e inicia, e aí do lado Bruno Gomes, que o Bruno Gomes não é lateral, o Bruno Gomes está jogando como um terceiro zagueiro, e quando trabalha a bola, um segundo volante, e o Vitinho é o ala, e o outro ala do outro lado é o Bernabé. Então, pra mim, eu acho que vem com o Juninho justamente por isso. Tá aqui aquilo que o Magrão imagina que possa ser a disposição tática do Inter no jogo de hoje, Magrão. Essa aqui, ó. Essa daí. É. Essa é a disposição tática. É assim que o Inter vem jogando. Só que o Alan Patrick para a esquerda e o Paulinho na direita. Se puder trocar, é o Alan Patrick o Alan aqui na do Paulinho. E Beleza. o Paulinho pela direita. Tá. E aí lá na frente, Borré e Carboneiro. Assim que o Inter vem jogando. E quando inicia a jogada, o Bruno Gomes vai como um segundo volante. Fica um homem a mais no meio. Esse time do Remo é curioso, que é um time que... Peraí que não abriu a câmera ali, tá no Magrão ali. Dá um oizinho ali, Magrão. Agora sim. Esse time do Remo é um time que ataca razoavelmente bem, né? Eu acho que a principal virtude é o ataque e marca muito mal. Então eu acho que o Inter de alguma forma precisa tirar proveito disso, mas ao mesmo tempo ter as cautelas defensivas. Porque a gente está falando de um Inter que marca mal também. Não tão mal quanto o Remo, mas o Inter tem as suas fragilidades defensivas. E aí pegar um Remo que tem esse ataque mais forte, daqui a pouco se o Inter der espaço pode ser perigoso. Então, eu entendo que o Magrão está falando sobre marcar alto, daqui a pouco o Inter faz um gol no início e isso traz uma tranquilidade maior, mas ao mesmo tempo tem que cuidar para não proporcionar o contra-ataque que o Galo, por exemplo, como tu citou, proporcionou. Que talvez isso também seja interessante para o adversário. Né? Eles têm alguns bons jogadores. Patrick de Paula é considerado hoje o principal jogador do Remo. Né? A gente citava outros aqui, o Aleph Manga. Acho que o Manga é o principal perigo ali se jogar no lado direito. E o Osório muda muito seus jogadores de posição. Né? O Manga já jogou no lado direito, lado esquerdo, já jogou até como um centroavante. O Vitor Bueno também faz meia, faz lado esquerdo. O Patrick de Paula faz volante, faz meia. Então é um time que mexe demais, mas é um time bastante ofensivo. A gente falou recentemente de empate em 2-2 com o Mirassol, empate em 3-3 com o Atlético Mineiro. No final de semana classificou para a final do Paraense, ganhando de 3-2 do Cametá. Ou seja, até do Cametá ele tomou 2 gols. Ele defensivamente é muito desajustado, mas ofensivamente produz bastante. Então, para mim, o principal perigo é esse. É o Inter que vai precisar controlar um pouco mais o jogo para não entrar nessa trocação que o Remo provoca e que se dá melhor. Sem nenhuma, que o torcedor do Remo não me leve a mal. Tá? Não me leve a mal o que eu vou falar aqui, não é nada pejorativo. Mas tu viu, a gente falou que o ataque perigoso dele é o Aleph Manga e o meio campo dele é o Patrick de Paula. Tu tá vendo como é importante o Inter vencer o jogo? Porque a semana passada a gente estava falando de Vitor Roque no ataque. Então, por isso que esses pontos... É jogo para ganhar. É jogo para ganhar. Claro, claro. Por isso. A gente deixou claro aqui, e sem nenhum demérito à equipe do Remo, sem nenhum menosprezo, mas na grandeza do Internacional, o único que o Inter precisa para esse campeonato é ponto que ele tem que ganhar, porque ele perdeu para o Atlético Paranaense. E porque o próximo jogo do Campeonato Brasileiro é fora de casa, contra o Atlético Mineiro. Que deve vir melhor, com um treinador novo. O jogo de hoje é para ganhar. Ninguém está dizendo que é fácil, sem dúvida. Pelo contexto é uma obrigação de vitória. Inclusive por essa questão do ser fácil ou não, eu acho importante o Luiz Mário trazer um relato de quem jogou lá, de quem conhece. Tem uma previsão de tempestade no momento da partida, que também é algo um pouco tradicional de Belém do Pará, né? A hora da chuva em Belém. Chove todo dia lá. Chove todo dia, e aí tem a questão do clima, né? Tem a questão do calor, tem a questão da umidade, tem a questão do gramado, tem a questão da pressão da torcida. Dá uma ideia do que o Inter vai encontrar hoje lá, Luiz. Cara, é óbvio que o Inter é superior ao Remo, né? Como time. Mas, não sei, você já jogou lá, Magro? Muitas vezes. O Magro já jogou muitas vezes, eu também joguei lá, joguei no Campeonato Paraense, já joguei já era uma Série C pelo Mojimirim, né, no início da minha carreira. Eu acho que a grande dificuldade que o Inter pode ter nesse jogo realmente é o clima, é a temperatura. Eles colocam a grama um pouquinho mais alta, até para dar essa dificuldade para quem joga lá. O jogo fica lento. Porque o Remo sabe que tecnicamente o Inter é superior, o Remo sabe disso, tá? A torcida sabe que o Inter tecnicamente é superior. Então, eles tentam se abraçar aonde o Inter vai sentir dificuldade, que é na parte física, né? Com certeza, o Remo vai tentar impor um volume de jogo alto, principalmente no início do jogo. E, cara, realmente tu abafa. Mesmo tu estando bem fisicamente, mesmo tu tendo sequência de jogo, dá abafada.
E aí que é a minha preocupação, né? Apesar que o Inter tem mostrado uma equipe muito competitiva, uma equipe que tem um volume de jogo muito bom. O meio campo do Inter é um meio campo que marca bem, por estar bem encaixado, graças ao Pesolano que está fazendo um bom início de campeonato, né? Teve jogos no Brasileiro que de repente o Inter podia até ter tido melhores resultados, mas assim, eu acho que a grande dificuldade do Inter é na parte física. Deixa eu te fazer uma pergunta em cima disso. É na parte física. Em cima disso. O Inter terá um desgaste na parte física. Essa é a tua leitura? Eu acho que sim. Tem um Grenal Pelo domingo. clima. Tem Pelo um Grenal clima. domingo. Campo pesado, Tem chuva, um Grenal domingo. chuva. Essa é a questão. Não é por mais que a escalação seja essa aqui, não é o típico jogo em cima disso que o Luiz falou. Daqui a pouco um desgaste físico excessivo para o Pesolano olhar também a decisão que ele tem domingo. Jogar lá é atípico. Eu posso ser Não, sincero? É. Vai ter o desgaste. Pois é, e tem o Grenal domingo. Vai ter o Mas o Inter se desgaste. preparou para isso, gente. Assim, o Inter se preparou. eu entendo, eu concordo com o que tu está falando, e é um ponto que tem que ser colocado, mas eu acho que o Inter chega preparado. O Inter teve a semana para trabalhar anterior e o Inter estava classificado contra o Ipiranga. Então o Inter não teve que dar tudo de si. O Inter dosou, claro. Dosou os jogadores. Então eu acho que o Inter chega muito melhor preparado fisicamente, por exemplo, no comparativo com o Grêmio, que precisou dar tudo em Caxias do Sul contra o Juventude. E outra coisa, o Grenal de domingo agora não é um Grenal que o Inter precisa vencer. Com certeza. Entendeu? Tem mais isso. O Inter precisa vencer hoje. Domingo o Inter não precisa vencer. O Inter pode empatar. Se o Inter sair com o empate da Arena, é um baita resultado do Inter. Mas eu entendo o que o Luiz está falando e relembrando como jogador, por isso que eu falei do Inter tentar o contra-veneno contra o Remo e marcar o Remo e pressionar. Porque se eu deixar o Remo começar a querer jogar, e foi assim contra o Mirassol, o jogo lá. Estou esperando 40 mil pessoas, a torcida empurra também. Gente, é um campo, a gente falou aquela vez lá da equipe do Ipiranga, do campo pesado, mas é um campo diferente. É uma grama fofa, não é aquela grama de jardim, é uma grama fofa, que a perna entra. E sempre que eu joguei lá, choveu. Chove, não tem. E fica pesado. Tu faz uma força muito Não, maior é isso pra que eu tô jogar. chamando a atenção. E vocês vão ver no jogo, que às vezes tem bola pro cara puxar pro contra-ataque e acelerar, segura. ele vai segurar e jogar curto. Ele vai preferir, aí o torcedor vai assim, por que não anda? Vai, olha o espaço. Não vai. Se ele for, ele depois não vai mais. Ele vai segurar, desacelerar e procurar o jogo combinado. E fica escorregadinho em alguns momentos também, né? Eu vi no jogo do Remo contra o Mirassol campo tentando fazer aquela saída curta, que eles estão bem treinados, né, pelo Guanais. Fica viva. Só que o tempo todo eles perdiam a bola no campo de defesa e às vezes né, no escorregão, né? No passe que o cara ia se deslocar, escorregava, vinha alguém do Remo e roubava a bola. Porque aquela grama fofa, que ela desprende. Né, Luiz? E eles fazem isso por querer. Desprende, Em alguns momentos, por saber que o Inter tecnicamente é superior ao Remo, eles fazem isso por Não, querer. o que me parece muito claro nesse Campeonato Brasileiro para o Remo é que o Remo vai usar de todos esses elementos que o Luiz detalhou aqui com muita propriedade para pontuar em casa no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro do Remo são os jogos em que ele é mandante. Só para destacar, o Remo tem a mesma situação do Inter, em termos de, no final de semana, tem a primeira final do Campeonato Paraense, que é o Repá. Então, se o Inter tem o Grenal no final de semana, o Remo também vive a mesma situação, o mesmo dilema. E da mesma maneira, os dois em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E no caso do Remo, acho que muito mais fácil de dizer que é o título que pode ser conquistado. E outra, essa questão de adaptação, ela é muito importante, porque ela existe, tá? Os jogadores que estão lá, eles treinam todo dia embaixo de chuva, correto? Porque se chove todo dia em Belém. Sim. Então, eles estão adaptados com esse tipo de campo. Mesmo os jogadores que foram contratados agora, faz 2, 3 meses, o Alex Manga, eles já estão adaptados. Não sei se vocês viram o jogo contra o Cametá, choveu, o campo também estava pesado. Então eles já estão adaptados com esse tipo de gramado, com esse tipo de clima. E o clima abafado, né? Abafado. É quente. Então, Hoje, assim, eu acho que se a dificuldade que o Inter pode ter é nesse aspecto, tá? Mas, como o Maior falou, o Inter tem volume de jogo. Já mostrou que tem volume de jogo, é um time bem postado defensivamente. E é o jogo que tem que ganhar, Luiz. E é o jogo que tem que ganhar. É o jogo que tem que ganhar. A gente, assim, voltando, Mas o jogo a gente difícil. falou dos principais jogadores do... A semana que vem, a gente vai falar contra eu vou falar daqui a pouco o Grêmio do Atlético, é Hulk, é Scarpa.
E isso não é nem menosprezo, não, a equipe do Remo. realidade. Mas é a Não, realidade. é a realidade. E o Inter tem que buscar, desculpa gente, o Inter tem que se impor como Inter e buscar os pontos e perder em casa. É isso que ele tá batendo. E sabe por Precisa quê? desses 3 pontos. Além do que tu está dizendo, que eu concordo, o Inter, vamos imaginar um cenário de derrota. Eu acho que o Inter ganha, tá? Eu acho que o Inter ganha hoje o jogo. Meu palpite é 2-1 pro Inter, mas vamos imaginar um cenário de derrota para trazer melhor essa questão da necessidade de vitória. O Inter perdeu para o Atlético Paranaense, empatou com o Flamengo, foi um bom jogo, mas empatou, foi 1 ponto somado, embora tenha sido melhor que o Flamengo mesmo no Rio. Perdeu para o Palmeiras, mesmo com uma boa postura, mesmo que tenha criado oportunidades, perdeu. O Inter tem 1 ponto no Campeonato Brasileiro. Se o Inter perder hoje, o Inter vai para 1 ponto no Campeonato Brasileiro em 12 disputados, tendo o Galo fora de casa na próxima rodada, depois das finais do Gauchão, que a gente não sabe ainda de que forma isso pode impactar. Daqui a pouco o Inter pode ir a 1 ponto ou 2, digamos que empate com o Galo, sei lá, em 15 disputados. Isso é muito forte. Mesmo que hoje o Inter esteja organizado, eu acho que o Inter está bem organizado. Ontem super elogiei aqui o trabalho do treinador, acho que ele está bem, acho que o Inter entendeu a sua limitação, o Inter está correndo, está disputando, mas tem que ter o resultado, sabe? É claro que a gente não é analista de resultado, mas o resultado ainda é o mais importante. O Inter tem construção para conseguir resultados, mas até agora não conseguiu, e tem que ser hoje. E sabe o que vai acontecer? Se vai passando o tempo e não faz resultado, bate a pressão, cai a confiança. Aí todo esse trabalho do Pesolano, todo esse trabalho dele, Essa é a mesmo que a gente está elogiando Ninguém aqui, quer saber dele. Ninguém quer saber. Ninguém quer Porque saber. se perde pro Remo e perde pro Atlético Mineiro, não. aí fala, pô, Não em tem 5 jeito. jogos, 1 ponto. Vai começar a questionar o E trabalho do até cara que é mesmo- bom. E aí realmente fica difícil de E aí defender. fica difícil de E até mesmo antes do jogo contra o Atlético Mineiro, Luiz, porque o jogo seguinte, que é contra o Galo, é daqui 2 semanas. Então o Inter, se não ganhar do Remo hoje, ele corre o risco de ficar 2 semanas dentro da zona do rebaixamento sem poder jogar, porque ele vai estar envolvido nas finais do Gauchão, não terá jogo no próximo meio de semana de Brasileirão, então vai ficar aquela situação, o torcedor toda hora olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro, está lá entre os 4 últimos. E o tempo não passa, e até o próximo jogo do Galo demora. O jogo do Galo é assim, ó, final do Gauchão é domingo, o Galo é quarta, é isso? É final do Gauchão domingo, quarta não tem vazia, jogo. final do Gauchão domingo de Não, novo, não. daí na outra quarta o Galo. É isso. Sabe por que 2 semanas. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Pelo seguinte, vamos lá, Inter, digamos, perde pro Remo hoje. A gente tá achando que vai ganhar, mas digamos, perde pro Remo, para trazer de novo a importância disso. Olha só, ninguém sabe se o Inter vai ser campeão gaúcho. Digamos que o Inter seja campeão gaúcho, tá? Sim. Inter campeão gaúcho. Beleza. Segunda-feira o Gamba vai abrir o programa aqui. Parabéns, Inter campeão gaúcho. 10 minutos de repercussão, de animação, etc. Mas quarta-feira o Inter tem que ganhar do Galo fora, porque o Inter tá na zona de rebaixamento com 1 ponto conquistado em 12. Isso se ganhar o Gauchão, Calvin. A preocupação é grande. Tu imagina se perder o Gauchão. O Inter perde o Gauchão e o segundo jogo é no Beira-Rio, isso impacta ainda mais, não tem como ser diferente. E aí olha para depois de ter perdido para o maior rival, uma decisão, ainda 1 ponto conquistado em 12 na zona, tendo o Galo fora já na quarta-feira. Gente, é muito grande a importância do jogo de hoje. Talvez a gente esteja tentando dar o tamanho, mas é importante que o torcedor se atente a todo esse contexto. O Inter é obrigado a ganhar do Remo hoje. E dá para ganhar. Todos os cenários precisam ser analisados e agora é o momento daquela pausa.